Olá, você que está com a gente aí no canal do Julimar Silva, muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Quero mostrar aqui o livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Você que ainda não adquiriu, saiba como fazer isso aqui embaixo. Vai ficar o link aqui. O link, por apenas R$ 30 você adquire o livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Trata sobre religiosidade popular em torno dos três mortos, né? Eles são considerados santos milagreiros. Você que ainda não adquiriu, fique à vontade. Você vai saber como adquirir ele tanto físico quanto o digital, ok? Tem duas maneiras de adquirir o digital agora, pela Amazon e também pela Hotmart. Aqui também o livro A Nova Televisão Regional, um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte. Você que ainda não conhece, dê uma olhadinha. Tem também duas formas de adquirir na página aqui, que vai ficar no para você adquirir e-book, né, ou ler no Kindle, tá aqui embaixo nos links, e você também adquire físico, o livro físico, pelo 999050529. Tem um número aqui embaixo também que você que mora em Caxias, tá? Gente, 100 dias aí do governo Lula. A gente vai falar um pouquinho sobre esses 100 dias que realmente são 100 dias assim de muitas transformações, se a gente for analisar do ponto de vista de política social. Mas também vamos falar dos desafios, não é apenas mamão com açúcar, como dizem, né? Gente, vamos lá. O governo Lula, ele destacou que nesse primeiro momento ele cuidou daquilo que ele chamou aqui de inadiável. Segundo o próprio presidente Lula, num artigo que foi publicado inclusive no G1, ele está destacando que o inadiável é aquilo que era básico, né? Ou seja, fortalecer ali, fazer com que a população não passasse fome, fazer com outras questões muito mais básicas e também, segundo ele, promover um pouco de união. O país estava muito dividido, embora existam também outras análises dizendo que só a figura do Lula já divide o país em vez de unir, mas são ponderações para o atual governo. Um terceiro mandato de Lula, ele chegou a está priorizando nesse primeiro momento, nesses primeiros 100 dias, ele priorizou Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, mais médicos que foram relançados. Ele também lançou o programa de aquisição de alimentos, um projeto aí de compra de alimentos da agricultura familiar para o governo, que depois é distribuído para as pessoas com maior vulnerabilidade. Outra ação do governo do Lula nesses primeiros momentos, 36%, um reajuste de 36% no programa de alimentação escolar, o PENAE, com valores que são repassados para os estados e municípios destinados à compra de merenda escolar para os alunos da rede básica pública. Outras questões que também foram evidenciadas nesses primeiros 100 dias foram recriados ministérios para cuidar de áreas como igualdade racial, para a reparação histórica ao povo negro do Brasil, fala de Lula, mulheres, para combater a violência de gênero e desigualdade no mundo do trabalho, cultura também, houve uma grande valorização da cultura, inclusive com ampliação do orçamento, cultura para fazer novamente, fala do Lula, né? Abre aspas, para fazer novamente a cultura da cultura uma ferramenta extraordinária de geração de riqueza, além de parte fundamental da formação da nossa identidade. Povos indígenas, abre aspas, juntamente com a reorganização da FUNAI para fazer justiça aos primeiros habitantes desse país. Disse Lula, este é o primeiro momento do governo, temos aí essa fala mais ampliada, né? A gente tem também, claro, outros temas. Vou até destacar, tem até uma página aqui que traz outros assuntos que foram evidenciados nesse primeiro momento. Por exemplo, aumento para 15% no salário dos professores, reajuste de 9% para os servidores públicos federais, retomada de obras, essa também é muito importante,
proibição do uso de animais em testes para cosméticos e perfumes. O Brasil gerou também bastante empregos, né? Logo nesses primeiros momentos. Foram reajustadas bolsas de graduação e iniciação científica para as universidades, retomadas demais da construção de 1.189 creches, criou também o programa Procatadores de Reciclagem, além daquelas viagens, né, que já foram feitas internacionais, além de captação de recursos para preservação do meio ambiente, dentre outros temas que já são assim, uma marca importante nesses primeiros 100 dias. Desafios. O Lula ele ainda não constituiu uma base forte na Câmara e nem no Senado, e isso aí é algo que prejudica um pouco. Se a gente for analisar do ponto de vista da articulação política, isso realmente pode pesar um pouco. Agora mesmo ele está indo à China e o Lira não vai, porque tem algumas questões, marco do saneamento. O Lira, por exemplo, quer entregar para a iniciativa privada tratamento de água e esgoto, e já o governo do PT já tem algumas reservas e eles estão se engalfinhando. Tem também a questão das comissões, tem algumas coisas. A minha impressão é que o Lula está querendo diminuir os poderes do Lira, e isso aí ele não está gostando, por isso que ele não vai para essa viagem da China. O que já demonstra aí uma ranhura política. Isso faz com que haja uma maior dificuldade na articulação e a construção de uma maioria suficiente, mas a gente sabe que é um momento também de acomodação política. Aos poucos, inclusive, até o PP, partido do Ciro Nogueira, que ele é bolsonarista, até ainda não caiu a ficha dele que Bolsonaro perdeu. Ele está com a expectativa de que o Bolsonaro se recandidate, que a mulher dele se recandidate. E isso ainda está fazendo com que ele resista a uma composição com o governo do Lula. O que a gente sabe, o que a gente pode destacar é que quem espera que o governo Lula seja um revolucionário não entendeu o que é a política nacional. O Lula ele pode até ter algumas preferências mais do campo social, mas o Lula é macaco velho na política. Macaco velho. Ele não vai inovar institucionalmente muita coisa, se a gente for analisar. Ele dialoga, ele é um ser político, né? Ele dialoga com todo mundo. Logo, algumas conciliações com muitas pessoas, né? Tem determinadas conciliações que acabam gerando problemas para ele. Exatamente por conta dessas forças políticas que vão se infiltrando dentro do governo, graças para fazer aquela tal da composição da governabilidade. E isso aí, às vezes, o governo paga por enfrentar esses tipos de situações. Não deixa de ser uma habilidade política? Sim, é uma habilidade política. Mas, por outro lado, você tem aí o aspecto fisiológico. Você tem um aspecto fisiológico, a falta de projetos e mais conciliação política. Então, em parte, o governo peca ao fazer isso. E aí, a gente está vendo as resistências. Por que o Lula não é uma ruptura institucional? Não representa uma ruptura institucional. Basta olhar essa questão, essa briga do Banco Central, a mudança da taxa de juros. Ou seja, o Banco Central está com uma taxa de juros devido àquela votação que houve lá no passado no governo do Temer da criação da tal da autonomia do Banco Central, que não tem autonomia, que não deve ter autonomia na minha avaliação, porque quem ganha a eleição deve dominar a política de um modo em geral. O Banco Central ele é comandado hoje por banqueiros. Os banqueiros vão defender interesses dos banqueiros, não da população brasileira. Logo, na minha avaliação, o governo tinha que fazer uma intervenção no Banco Central, tomar de volta e fazer a política econômica gerando
com foco na geração de trabalho e emprego, com foco em quem trabalha e produz, não com foco no mercado financeiro. Porque quando você faz uma política voltada para o mercado financeiro, como é a que está agora, você não incentiva o setor produtivo. Você incentiva as pessoas a não trabalharem. É o contrário. Então você incentiva as pessoas a não trabalharem, a colocar o seu dinheiro no mercado financeiro, e em vez de colocar na produção, gerando emprego e renda. Então, a gente tem aí um grande desafio, e a taxa de juros, no tamanho que está, o Lula não vai fazer nenhuma revolução. Eu acredito que ele esteja tentando, esperando aí o momento da eleição do Banco Central, na próxima eleição, para tentar fazer algo mais ousado. Porque até agora eu não vi nenhuma, só é conversa, só dizendo que tá errado, que não sei o quê, mas não faz nada. Só tá, eu acho que ele está primeiro culpabilizando para depois tentar fazer uma intervenção, algo mais pontual. Mas até lá, o estrago já foi feito e eles só estão aumentando a taxa de juros, eles não estão diminuindo. Campos Neto não estava fazendo nenhuma mudança. Então, são desafios que o Lula tem que enfrentar. A mudança da política de preço da Petrobras, para que não haja esses aumentos sem justificativas, são outras questões que ainda precisam ser enfrentadas no governo do Lula. A gente reflete sobre outras questões aqui no canal do Júlio Mar Silva. A gente vai estar fazendo essas postagens com mais frequências agora. Então acompanha a gente por aí, ok? E aproveite e dê uma olhada aqui nos links, né, que temos aqui embaixo. Temos alguns cursos também. Você que é ligado que quer cursos ligados a cabeleireiro, enfim, temos aqui cursos nos links aqui embaixo, ok? Além dos meus livros, os livros A Nova Televisão é Regional, um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte. Você vai encontrar tanto como adquirir o livro físico quanto o livro virtual. E também Os Três Mortos e os Milagres da Fé, você adquire também aqui embaixo, ok? Muito obrigado e até mais. Muito obrigado.